Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente já começa a falar um pouquinho sobre a Idade Média. E esse primeiro assunto que a gente vai abordar na Idade Média é o feudalismo. Isso mesmo, vamos começar a falar um pouquinho do feudalismo, desse sistema político e econômico que vai vigorar na Europa aí nesse período aí da Idade Média, certo? Vamos lá acompanhar aqui o slide. Primeiro, eu coloquei logo uma definição do que foi o feudalismo. E aí eu tenho aí, feudalismo foi um sistema socioeconômico dominante na Idade Média. Qual o período que o feudalismo ele vai estar em vigor, vai estar em vigência? Nós temos aí três pontos. Do século III ao século VIII vai ser a formação do feudalismo, que vai ter como início, como base, as invasões bárbaras. O segundo vai ser do século VIII ao século XI, com o apogeu do feudalismo, e o terceiro do século XI ao XV, com a sua decadência. Então, percebam aí, o feudalismo vai ser um sistema econômico e político vigente na Idade Média. Isso vai acontecer por um fator especificamente, as invasões bárbaras. Os bárbaros vão invadir a Europa, e é nesse cenário de destruição e devastação que um novo sistema econômico e político ele começa a acontecer naquela localidade, devido às invasões dos bárbaros, certo? Vamos lá. Observem essa imagem que mostra um pouquinho dessa estrutura econômica do sistema feudal. Quando eu falo de feudalismo, quando eu falo de sistema feudal, eu falo de terra, pessoal. A base econômica nesse momento é a terra, a agricultura. Não esqueçam. Sistema agropastoril, ou seja, tenho agricultura, mas eu também tenho criação de animais. Outra característica desse sistema, escassez de moeda, não tem. O que é que eu faço? Troco mercadorias e produtos de um feudo com outro feudo. Essas áreas que tem o castelo, que nós chamamos de feudo, essas áreas, se eu cultivo feijão, por exemplo, e meu outro colega cultiva o arroz, nós vamos fazer uma troca, vamos cultivar a mais, e esse excedente ou essa troca, eu troco com o meu outro amigo. Se eu tenho feijão, eu agora também posso ter o arroz, porque eu vou fazer a troca. Feudos autossuficientes, tudo era cultivado no feudo, e tudo o que eles precisavam estavam dentro do feudo. Eles eram autossuficientes. E o comércio local. Então, aqui está a estrutura econômica desse sistema. Um sistema que está baseado na agricultura, criação de animais, não tem moeda, acontece a troca de mercadorias e produtos. Esses feudos são autossuficientes, eles não precisam de nada de fora, e eles têm um comércio local de troca. Certo? E aí eu trouxe uma imagem que mostra exatamente como era um feudo. Observe aqui a área do castelo. Eu tenho aqui as estradas, floresta, o manso senhorial. Olha, observe aqui as áreas de cultivo. Nós temos pastos, onde os animais eles ficam. A casa do servo, esses servos vão ficar aqui morando nessa localidade. Nós temos a igreja pequena, o manso servil, onde temos áreas de agricultura também. Nós temos as plantações e o manso senhorial, certo? Diante disso, nós temos também tributos e impostos que o servo vai comprometer aí para o senhor feudal. Haverá uma relação entre servos e senhores feudais, ok? Nesse momento, o poder político do rei está descentralizado por conta dos bárbaros. Ele está lutando, ele está em guerras, ele está tentando expulsar esses bárbaros dessas regiões da Europa. Então, o poder político, nesse momento, ele fica descentralizado. O que vai acontecer nesse contexto? Os senhores feudais eles vão assumir esse comando de poder nesse momento. Então, os servos, com medo dos bárbaros, resolvem ir para as áreas do castelo, vão trabalhar nessas dependências dessa área do castelo, nesse feudo que a gente já falou aqui, e vai se manter uma relação entre esses dois grupos, senhores feudais e os servos. Pessoal, não é uma relação de escravidão. A qualquer momento que esse servo quiser ir embora, ele pode ir, ele vai. Certo? É uma relação de servidão entre o senhor feudal e esse servo.
Ok? Só que nessa relação nós vamos ter algumas obrigações. E aí eu quero apresentar para vocês agora algumas obrigações que esse servo mantinha nessas relações aí com o senhor feudal. Olá. As principais obrigações do servo consistiam em, primeiro, corveia, trabalho compulsório nas terras do senhor, no manso senhorial, em alguns dias da semana. Atalha, parte da produção do servo deveria ser entregue ao nobre, geralmente 1/3 da produção. Banalidade, tributo cobrado pelo uso de instrumentos ou bens do feudo, como moinho, forno, celeiro, as pontes. O servo, naquele dia, ele queria comer um pão. Ele podia, sim. Só que ele ia ter que usar o forno de lá do castelo. Então, ele tinha que pagar uma taxa, uma entrega aí para o senhor feudal para utilizar as dependências do castelo. Tudo que ele fosse usar naquele momento, naquela localidade do castelo, ele deveria pagar uma taxa, um imposto, que poderia ser na produção do pão. Eu vou fazer 5 pães, 3 pães vai ficar para o senhor feudal, os 2 pães ficam comigo. Ok? Então, haverá essa troca de sistemas. Ok? Nós vamos ter a captação também, imposto pago por cada membro da família, por cabeça, porque esse cara mora lá na área do castelo, né? Tostão de Pedro ou dízimo, 10% da produção do servo eram pagos à igreja, utilizado para a manutenção da capela local. Joia? E aí nós temos aí a sociedade, senhor feudal lá em cima, o clero, nossa pirâmide aí, o clero, depois vinham os nobres e guerreiros, e por último vinha a camada maior, aí os servos que trabalhavam e sustentavam essa pirâmide aí, certo? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja, a importância da igreja. A igreja era a única instituição efetivamente centralizada e com estrutura rigidamente hierarquizada. Ela exercia o poder espiritual e o poder político secular ou temporal. A igreja recebia o pagamento do dízimo e as doações de terra de senhores feudais. Era proprietária de 1/3 das terras do Ocidente. A igreja possuía os seus feudos com a mesma estrutura e relações de trabalho do restante. Aqui nós temos a imagem do mosteiro, que mostra aí essa relação. Exercia grande influência sobre a vida das pessoas que eram conduzidas pela sua doutrina. A cultura teocêntrica impunha valores e normas, criando o rebanho que buscava a salvação e a vida eterna. A igreja detinha o conhecimento, copiando os livros e preservou a cultura ocidental. É nesse cenário, pessoal, é nesse contexto aí que o ensino, a igreja vai começar a ampliar esse poderio que ela tem nesse momento na questão do ensino. É dentro da igreja que vai surgir as primeiras universidades, ok? Disseminando, assim, o conhecimento naquele momento. Joia? E aí nós vamos para uma questão que fala justamente sobre esse processo feudal. Os acontecimentos abaixo constituem as características principais do feudalismo, exceto... Ou seja, tem um aí que não constitui a característica. Vamos ver. Letra A, ausência de poder centralizado. Letra B, as cidades perdem sua função econômica. Letra C, a instauração da relação, vassalagem e sucerania. Letra D, comércio internacional intenso. Ou letra E, organização do trabalho com base na servidão. Está muito clara essa questão, viu, pessoal? Qual a alternativa? Vocês responderam aí? Alternativa D. Pessoal, não havia nenhum tipo de comércio internacional dentro dessa região, na Idade Média, nesse contexto aí. Vejam que a base econômica era a agricultura, então não tinha nenhuma relação ainda comercial internacional. Não tinha nem comercial, imagina internacional, né? Vamos para a segunda questão, vamos responder ela agora. Podemos definir o feudalismo, do ponto de vista econômico, como um sistema baseado na produção, tendente à autossuficiência. A gente já abordou isso. Sendo a agricultura o seu principal setor. Politicamente, o feudalismo caracterizava-se por quê? Letra A existência de uma legislação específica a reger a vida de cada feudo. Letra B, a atribuição do poder executivo à igreja.
Alternativa C. A relação direta entre posse e soberania dos feudos, fragmentando assim o poder central. Letra D. Absoluta descentralização administrativa. Ou letra E. Nenhuma das alternativas. Veja bem que ele fala sobre o sistema político dentro dessa relação do feudal. A gente falou que o poder do rei está descentralizado. Certo? Qual alternativa vocês marcariam aí? Relação direta entre posse e soberania dos feudos, fragmentando o poder central. Havia uma relação entre os senhores feudais e os servos. Certo? Essa relação política que se estabelece nesse contexto aí. Joia? Terceira. A casa de Deus, que acreditam, una, está, portanto, dividida em três. Uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Essas três partes que coexistem não suportam ser separadas. Os serviços prestados por uma são a condição das obras das outras duas. Cada uma, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Assim, a lei pode triunfar e o mundo gozar da paz. A ideologia apresentada por Adalberon de Laon foi produzida durante a Idade Média. Um objetivo de tal ideologia e um processo que a ela se opôs estão indicados, respectivamente, em justificar a dominação estamental. Letra B. Subverter a hierarquia social e a centralização monárquica. Alternativa C. Impedir a igualdade jurídica e as revoluções burguesas. Letra D. Controlar a exploração econômica e a unificação monetária. Letra E. Questionar a ordem divina. Reforma católica. E aí eu quero voltar aqui só para mostrar uma coisa a vocês. Quando ele está falando da casa de Deus, acreditam una, está, portanto, dividida em três ordens. Uns oram, outros combatem e outros trabalham. Pessoal, ele está falando aqui daquela pirâmide social que eu falei durante a aula. É sobre isso que ele está falando. Social, a pirâmide social que foi apresentada. Certo? E aí, sobre essa pergunta, sobre esse questionamento, ele diz: um objetivo de tal ideologia e um processo que a ela se opôs estão indicados em quê? Qual a alternativa? Olha aí. Justificar a dominação estamental. Quando eu falo de estamentos, eu estou falando daquela divisão, aquela pirâmide que eu apresentei aqui. Certo? Estratificação social, divisão social ou dominação estamental. A gente está falando sobre aquelas ordens que falamos anteriormente. Ok? Anotem aí essas páginas do livro. Capítulo 4, página 14, 15, 16, 18 e 23. Anotem aí direitinho, façam as atividades, bons estudos. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tchau, tchau. Até a próxima aula.